Deus não é amuleto da sorte. É isso mesmo, Deus não é amuleto. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não abre mão de seus próprios desejos, da sua própria vontade. Não quer se submeter ao propósito de Deus, à missão, ao chamado, à vocação, à vida cristã em Jesus. Não querem servir a Deus, mas querem ser bem-sucedidos e ser abençoados. E muitos não têm temor de Deus, não vivem no temor do Senhor. Dizem servir a Deus, mas sem temor. Não abrem mão de si mesmo, como disse Jesus, que quem quiser seguir após mim, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. E aí eles têm Deus como um amuleto. Vem uma tribulação, clama por Deus. Vem uma situação de enfermidade, clama por Deus. Vem uma coisa difícil, clama por Deus. E usam até frases de efeito, frases que a gente chama até de evangeliquez, que são frases de efeito, como se essas frases de efeito no mundo espiritual fossem resolver tudo. E aí muitas vezes vivem constantemente de fracasso, de derrota, e não percebem que o que precisa é mudar de vida, mudar de atitude. Permitir que o Espírito Santo molde o caráter e transforme a vida delas, para que possam servir a Deus com integridade. Não querem fazer isso, mas querem viver de campanha em campanha, de igreja em igreja, de busca em busca, buscando um amuleto da sorte, tendo Deus como se ele fosse um amuleto da sorte. Deus não é amuleto. Isso fica claro numa das questões de Israel, quando os filhos de Eli, no capítulo 4 de Samuel, mandam buscar a Arca da Aliança, depois de uma derrota que tiveram diante dos filisteus. Aí o povo clama e manda trazer a arca, diz assim, olha, então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor, dos exércitos, entronizada entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E aí o povo fez festa, se alegrou e pensou, agora nós vamos vencer. Mas eles não venceram, eles foram derrotados. Eles perderam. E a arca do Senhor foi levada cativa dos inimigos de Deus. Por quê? Porque eles não cuidaram. A arca simboliza a presença de Deus. Mas quem não está conectado com Deus não tem a presença. A arca era só um símbolo, não entenderam, não perceberam que a arca em si não era nada, é a presença de Deus. A arca estava ali só como um símbolo da presença gloriosa e augusta do Eterno. Quando nós não entendemos essa verdade e queremos colocar o Senhor como se Ele fosse um amuleto na nossa vida, isso não vai funcionar, porque Deus não é amuleto, Deus é vida. E para ter a bênção dEle, para ter a mão dEle sobre nós, de maneira que possamos vencer e triunfar sobre toda e qualquer circunstância da vida, nós precisamos temer ao Senhor e ter a bênção de Deus na nossa vida. E entender que é relacionamento, não é amuleto. É relacionamento, é conexão com Deus. Deus não é amuleto. Ele quer se relacionar comigo, com você, em comunhão, em intimidade. Vamos fazer isso, abrir o coração e deixar que a presença dEle seja real na nossa vida. Que Deus nos abençoe.